Antes de Jair Bolsonaro assumir a presidência da República, o ministro do STF, Edson Fachin, achava que era prerrogativa exclusiva do presidente da República escolher os reitores das universidades federais. Fachin, agora, depois que Bolsonaro assumiu, mudou de ideia. Acha que o presidente da República tem que receber uma lista da comunidade universitária que lhe é imposta, com 3 nomes, ater-se a essa lista e, mais, aí é que vem o ridículo, escolher o primeiro nome da lista. Então, ministro Fachin, por que essa maldita lista é tríplice? Precisava um único nome, o primeiro. Fachin não faz isso de graça. Comunista de carteirinha, ele segue a linha de Antônio Gramsci, ideólogo, político, filósofo italiano, que foi um dos fundadores do Partido Comunista da Itália. Gramsci pregava que não se deveria tentar conquistar o poder pela força, e sim pela hegemonia cultural. Para isso, destruir valores, desagregar a família, enfim, assumir o controle da educação que forma os indivíduos e os cidadãos, lhes indica direitos e deveres. Fachin sabe que a nossa universidade segue o padrão gramsciano e, portanto, quer manter o status quo. Chegamos a um ponto tal em que os nossos governantes, inclusive os militares, deixaram de lado a universidade. Deixaram a universidade entregue a militantes que doutrinavam seus alunos para indicar-lhes o caminho político a seguir, o caminho da esquerda. Chegamos a esse ponto porque muitos dos nossos governantes, mesmo democratas, foram omissos, e os demais, esquerdistas como FHC, Lula e Dilma, foram cúmplices desse empoderamento das esquerdas nas universidades. Não foi por falta de aviso. E eu vou destacar um artigo bem antigo, já de 15 de março de 1964, escrito por Sandra Cavalcante e publicado no Jornal do Brasil, 15 de março de 1964, 56 anos atrás. Dizia Sandra: um suposto método milagroso de alfabetização é cantado em prosa e verso para justificar a utilização de processos revolucionários e subversivos junto aos adultos analfabetos. O famoso método Paulo Freire, que não existe. Trata-se de uma mistificação, dessas que surgem de vez em quando, reanunciando o nascimento de cabelo em carecas. Para Sandra, a única coisa nova no método era o abuso e o desrespeito à personalidade do educando, a covardia de invadir a sua humildade e a sua ignorância, sem ser com a intenção de libertá-lo dessa incapacidade técnica. E Sandra prosseguia: o que é novo em Paulo Freire é a formação rigorosa de monitores marxistas, incumbidos de destilar os ideais revolucionários e subversivos junto com as sílabas e os conceitos. Isso sim é novo, mas não pode ser chamado de método pedagógico. Trata-se de um método político.
Trata-se de um método subversivo. Não representa nenhuma conquista no mundo da inteligência. E não adianta em nada a tarefa dos professores. Sandra desmascara o que Jango pretendia. Em 10 ou 15 anos, dizia ela, toda uma geração atuante, conformada aos seus planos, engajada nas suas lutas, começando pelos meios universitários e deparando-se com democratas omissos. Jango não conseguiu, porque a Revolução de março de 64 o derrubou. Mas o trabalho foi feito logo depois e está sendo, até hoje, muito bem feito. E Fachin luta para que o governo Bolsonaro não possa corrigir ou atenuar esse ovo da serpente. Essa educação de péssima qualidade que nos testes da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, o PISA, coloca nosso país sempre num dos últimos lugares em leitura, em matemática, em compreensão de texto, em ciências. Essa educação que gasta mais do que os países europeus, gasta mais do que 5% do nosso produto interno bruto, ela, em vez de formar cidadãos livres, autônomos, forma militantes. E para formar militantes, despreza o que seria a essência da educação, os conteúdos pedagógicos. Em um vídeo muito ilustrativo, Fachin confessou que quem mudou a sua trajetória política foi um professor. Muito a propósito, aliás, foi um professor que lhe indicou o caminho certo, o caminho da esquerda. Fachin, por isso, não teme o ridículo, pois Fachin é um soldado da luta pela implantação do comunismo no Brasil.